Olá, gente querida! Hoje é o dia 18 de junho, sábado da 11ª semana do Tempo Comum. Nós estamos lendo o Sermão da Montanha e o texto de hoje é de Mateus 6, de 24 a 34. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo, mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que se preocupam com estas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, olhemos em primeiro lugar para o contexto no qual está inserido esse texto bonito do Evangelho de hoje. É muito importante situarmos esse texto sobre a relação com a providência divina dentro do contexto do Sermão da Montanha. Vocês perceberam também que se repete um refrão: não vos preocupeis. Isto é, o texto de hoje é um convite para confiarmos na providência divina, para estarmos livres de demasiadas preocupações. A grande temática que está por trás é a temática da ansiedade. A experiência muito própria da ansiedade está presente na vida de muitas mulheres e de muitos homens. O Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo, é o que consome mais ansiolíticos. Fundamentalmente, a ansiedade significa não saber lidar com o presente. A pessoa só vive no futuro. Nós temos então a problemática da ansiedade, da previdência, o excesso de preocupação com as coisas. Mas isso, na perspectiva, no olhar de Jesus, deve dar lugar à confiança na providência divina. Qual é a mensagem, então, do texto do Evangelho de hoje? Jesus não pede
para que você pare de trabalhar. Jesus pede que você não faça do trabalho um ídolo e se torne uma pessoa escravizada pelas preocupações cotidianas. Santo Inácio de Loyola dizia: é preciso fazer as coisas como se tudo dependesse de nós, sabendo, porém, que tudo depende de Deus. Qual é o princípio fundamental que Jesus dá? Ninguém pode servir a dois senhores. E Jesus coloca a contradição fundante e fundamental entre Deus e o dinheiro, entre Deus e Mamon, o ídolo do dinheiro. O que Jesus oferece como reflexão para superar a escravidão dos bens materiais? Ele apresenta dois grandes caminhos. Comer e beber é o primeiro, a comida, o alimento. E o segundo, a veste. Jesus diz, em primeiro lugar, não vos preocupeis com aquilo que deveis comer ou beber. Por quê? Ele então dá o primeiro exemplo, os pássaros do céu. Olhai os pássaros do céu. De fato, os pássaros não semeiam, não recolhem, não ajuntam em celeiros. E, no entanto, Deus, nosso Pai, os alimenta. E nós valemos muito mais do que os pássaros. O raciocínio de Jesus é do menor para o maior. Jesus raciocina da seguinte maneira: se Deus, nosso Pai, cuida até dos pássaros, quanto mais cuidará de nós, os seus filhos e filhas. Nós não podemos prolongar um só dia na nossa vida com preocupações demasiadas. Então não adiantam preocupações exageradas e demasiadas, porque isso não acrescentará um único dia à nossa existência. O segundo exemplo que Jesus dá: não vos preocupeis com a roupa. E aí Jesus dá o exemplo dos lírios do campo. Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem, eles não fiam. E, no entanto, nem o rei Salomão, em todo o seu luxo e esplendor, se vestiu com tamanha beleza. Jesus então diz, mais uma vez com um argumento do menor para o maior: se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais, muito mais, Ele fará por nós. Qual é a conclusão de Jesus? As preocupações exageradas são típicas dos pagãos, exatamente porque falta-lhes a confiança na providência divina. Nós que cremos em Cristo Jesus, confiamos plenamente em sua providência. Ao final do texto do Evangelho de hoje, Jesus dá outro princípio fundamental. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. Buscar o reino de Deus e sua justiça significa um amor primeiro e radical a Deus Pai e também o cuidado, a partilha e a solidariedade com os irmãos. Na verdade, busca-se aquilo que já existe e é dom de Deus em nossa existência. O dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Para cada dia basta o nosso próprio cansaço. Aqui é importante retomar a imagem do maná. Lá no livro do Êxodo, na travessia do deserto, Deus manda o maná, mas o maná é alimento para apenas um dia. Depois do pôr do sol, este alimento se estraga e não serve mais para nada. O que Jesus quer nos lembrar ao falar do maná? Ele quer nos dizer que Deus nos dá a força necessária
para carregarmos o peso de cada dia. A vida, na verdade, é um dom e deve ser vivida como dom. E para cada dia, as nossas próprias preocupações. Cada dia com os seus problemas. Assim, a gente aprende a controlar a ansiedade e essa busca insana pelo novidadismo. Numa palavra, busquemos no poço de água viva. Quem é do sertão, do semiárido como eu, é muito forte no sertão semiárido a cacimba de água doce, para dizer que a cacimba, ou a fonte, sempre dá água nova que jorra para a vida eterna. Busquemos então a fonte da graça, confiando nesse Deus amoroso e providente, Ele que cuida de nós, nunca nos abandona. Vosso Pai alimenta os pássaros do céu, e nós valemos muito mais do que os pássaros. Deus veste com beleza extrema as ervas do campo. Ele fará muito mais por nós. Peçamos a Deus, na nossa oração, a graça de controlarmos a nossa ansiedade e de vivermos cada dia como um dom precioso. A vida é um dom, é graça, e Deus nos oferece gratuitamente esse dom para podermos vivê-lo com afinco, com esperança e com alegria. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma bênção especial de Deus para todas as pessoas ansiosas, depressivas, pessoas que vivem dramas e problemas psíquicos, às vezes bastante graves. Até amanhã, com muita alegria, se Deus nos permitir. Amanhã é domingo, o dia do Senhor. Um abraço.